E, Pedro, em relação aos outros, porque assim, cara, tem. Transtorno é uma parada que é infinita, né? Que a gente vai ficar quieto. Mas Tem um livro gigante disso, tem né? um nível gigante, né? Mas assim, quais são os mais comuns, assim? A gente falou da ansiedade, depressão, a gente falou pra caramba, assim, mas, por exemplo, o que que é o borderline? Que também rola muita confusão em relação a isso. Quando a gente fala de borderline, a gente tem que pensar em hipersensibilidade, né? É uma pessoa super, mega, hipersensível aos relacionamentos, né? Então ela vai se relacionar com uma pessoa e ela vai sempre ter uma manifestação muito grande acerca dos acontecimentos ali dentro, né? Por exemplo, a pessoa, ela bota uma exclamação a menos na mensagem que ela costuma mandar de bom dia. E ela vai achar que a pessoa não quer mais ela. Que Entende? isso, cara? Sério? É Sério. uma exclamaçãozinha. É uma percepção, assim, muito, muito desvirtuada da realidade ali, né? Porque é uma simples exclamação, né? E que a pessoa dá muita atenção a esses detalhezinhos dentro da relação, que culminam em término, que culminam ali em brigas muito grandes à toa. Então, borderline, ele tem essa característica muito marcante acerca da sensibilidade nas relações pessoais. E isso não só relação homem de parceiros, né? Mas de relação de trabalho, qualquer relação geral. Isso. Mas predominantemente com parceiro, né? Namorados e tal. E aí começa a ter essas brigas, e é aí que chega nas coisas abusivas, né? Porque se acaba cedendo demais ao borderline, acaba se tornando uma relação de escravo ali, né? A pessoa se torna um pouco escrava das sensibilidades que o borderline precisa. E a coisa começa a ficar tão grande, que a pessoa ela começa a trazer um outro transtorno, que além do borderline que existe ali naquela relação, a pessoa se torna, né, uma pessoa depressiva, uma pessoa super ansiosa, porque qualquer coisa que ela fizer de errado, o borderline vai achar aquilo um absurdo, vai brigar, vai chorar, vai ceder a muitas coisas absurdas para não ter aquela relação daquele jeito. E aí, borderline também é tratamento só, é medicamentoso e terapia ou só terapia? Ou depende? É mais terapia mesmo. Não tem, não... A gente não fala que não tem, por quê? Porque pode ter, como eu te falei, todos os transtornos dentro da psiquiatria, eles têm, tendo um, você tem mais chances de ter outro junto, né? Então a gente precisa estar com esse olho bem aberto. Cara, ele tem borderline, mas às vezes o borderline ele entra num transtorno depressivo, né? Por quê? Porque ele sofre muito com aquilo, ele não faz aquilo com prazer, sabe? Ele não fica ali decepcionado com a exclamação por prazer. Não, ele fica mal, sensível demais acerca disso. Então, o borderline não é uma pessoa assim que tem uma maldade acerca da relação. Ele tem a sensibilidade apenas. Então, às vezes as pessoas elas começam a achar ele é um narcisista, só que às vezes o cara é um borderline. Às vezes a mulher é uma borderline. E aí ela sofre muito com aquilo, entende? Então, o borderline ele pode entrar num quadro depressivo por uma causa do próprio transtorno de personalidade. Ah, que é um outro transtorno também, né? Não, transtorno de personalidade, dentro dele tem um deles que é transtorno de personalidade borderline. Ah, tá. E quais são os... Vai falando aí, Pedro. O narcisista, que a gente conversou aqui, que é aquela pessoa, né, que tem o ego maior que o mundo. Aquela pessoa que se olha no espelho e se vangloria, que acha um absurdo qualquer pessoa afrontar sobre ela, ou qualquer pessoa, por exemplo, o narcisista ele vai chegar pra você, né, e vai falar: Peterson, o que você achou da caneca que eu fiz aqui? E você vai falar: Pedro, muito maneira mesmo, mas tem um detalhezinho aqui que faltou só o ponto final, mas tá ótimo. Ele vai falar: meu Deus, o Peterson, ele criticou meu trabalho, ele nem sabe quem eu sou, quem ele pensa que é pra fazer um negócio desse. Entende como ele se sente ameaçado por qualquer coisinha acerca da própria manifestação dele, do que ele fez, entende? O narcisista, ele sofre com essas coisas. Ele fica bravo, ele fica irritado, ele sente-se ameaçado. E humilhado até, por uma coisinha muito simples como essa. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, é muito interessante a gente perceber que nunca é algo que é
dentro de um contexto sem sofrimento, sabe? Todo transtorno traz um sofrimento embutido. Então, às vezes a pessoa fala, olha, meu namorado, ele é meio narcisista, ele é meio borderline, ele é meio... Mas a pessoa tá com ela, vive bem, vez ou outra que o cara gosta ali de ser valorizado, vez ou outra que o cara gosta ali de um detalhezinho no relacionamento, mas nada que atrapalhe, de fato, a relação dos dois. Então, hoje tá uma coisa absurda de querer dar diagnósticos, né? A pessoa quer diagnosticar todo mundo. Não, e também tem o autodiagnóstico, né? Que a pessoa se acha aquele diagnóstico ali porque ela viu, sei lá, no Google ou no YouTube. Tem isso também, né? Demais. A pessoa, deve acontecer direto lá no teu consultório, né? Pessoal, eu acho que eu sou não sei o que, não sei o que lá. Não, ela não fala eu acho, ela fala eu sou. Ela nem tem a humildade de falar eu acho, ela fala eu sou. Daqui a pouco ela fala eu sou, que é o Deus, né? Mas o negócio é que o autodiagnóstico é muito comum mesmo, né? E até faz o profissional se confundir. Por isso que o profissional tem que estar muito alerta sobre isso. Porque quando a pessoa fala, eu sou ansioso, tá, mas da onde você tirou isso, né? Me conta um pouco mais sobre isso, né? Como que você chegou nesse diagnóstico que você mesmo está se fazendo? Então a gente tem que sempre entender da onde está vindo aquilo, porque se a gente tomar como pressuposto que ela é mesmo ansiosa, cara, você já vai estar tratando uma coisa, né? Você já vai estar abordando terapeuticamente uma pessoa sem saber se realmente é aquilo, né? Confiando na palavra de um leigo. A gente não pode ter essa confiança e muito menos assim, querer que o leigo já chegue para você com toda a sua anamnese pronta. Não, você que tem que descascar aquilo, né? A gente é o profissional, né? Então, se ele soubesse como tratar, se ele soubesse o diagnóstico dele, ele mesmo tratava. Nem precisaria de você. Não precisa de psiquiatra, pô. Exato. Então a gente precisa estar assim, cara, tá bom, vamos descascar todo esse transtorno que ele está dizendo aqui. Vamos fazer as perguntas, né? O que você sofre, né? O que tem ali? Você fica suando do nada, você tem uma falta de ar, você fica ali, né? Sem conseguir ter atenção nas coisas. Como que é, né? Você vai questionando a pessoa, fazendo um interrogatório ali, a entrevista psiquiátrica. Até que você chega no diagnóstico correto, que às vezes nem é isso. E, assim, parênteses, a maioria das vezes não é o que a pessoa está falando. Então, quando a gente faz uma entrevista perfeita ali, psiquiátrica, seguindo passo a passo, a gente chega no diagnóstico correto. Não tem erro. Consequentemente, nosso tratamento dá certo e a pessoa vai para casa feliz e tchau, não precisa voltar. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.